Nós estamos aqui ao vivo com o doutor Marcelo Adriano, que faz parte da equipe de análise desses dados. Ele está com o Clebson Lustosa, o Clebson está ao vivo e vai trazer detalhes aqui para nós a respeito desse trabalho. Bom, Clebson, muita gente está concluindo que a partir dessas observações, os jovens são os principais responsáveis por transmitir a doença aos grupos de risco. É possível dizer isso ou é precipitado? Boa tarde para você. Olá, Joelson. Boa tarde para você, para a Cláudia e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Joelson, todas essas perguntas, elas podem ser respondidas a partir de agora com base nessas informações. A gente lembra que essa última pesquisa que a Prefeitura de Teresina, através da Fundação Municipal de Saúde, realizou através do Instituto Opinar, ela foi realizada agora na semana passada, entre os dias 24 e 26 de abril. Essa foi a segunda etapa dessa pesquisa de amostragem. Lembrando que a gente ainda tem mais duas etapas que vão acontecer agora, nesse final de semana, dia 2 e 3 de maio, e no próximo final de semana, que seria dia 9 e 10 de maio. E com base em todas essas informações, principalmente em relação a quem seria esse público que estaria mais infectado com o novo coronavírus, com base nessas informações, a gente sim poderia conseguir responder essas informações. Mas claro, quem é que tem mais informações sobre esse assunto e é autoridade em assunto para trazer esses detalhes para a gente é o doutor Marcelo, como você mesmo já anunciou, o doutor Marcelo Adriano, que é neurologista e virologista da Fundação Municipal de Saúde e a partir de agora conversa com a gente. Doutor, primeiro explica para a gente, respondendo essa pergunta do Joelson, essa informação da quantidade de pessoas com pouca idade estarem infectadas com o novo coronavírus, poderia responder para a gente que seriam essas pessoas que estariam espalhando o vírus pela cidade? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. A gente pode fazer alguma inferência nesse sentido, sim. O que se observa na distribuição dos casos positivos por faixa etária? É que a faixa etária de 0 a 14 anos praticamente não se detectou nenhum caso positivo dentre os indivíduos que foram entrevistados e testados. Essa é a faixa etária que é mais tutelada pelos pais, as crianças e tal. Quando vai dos 15 aos 35 anos, que é a faixa etária do jovem e do adulto jovem, essa é a faixa que concentrou a maior parte dos casos positivos. Mas, por outro lado, se a gente observar, a maior parte dos indivíduos que sofrem a doença e as formas graves são os indivíduos de mais idade. Haveria aí um paradoxo? Não. A pesquisa, ela testou o contato com o vírus, ou seja, a infecção. As notificações que estão presentes nos sistemas oficiais são as notificações dos casos, ou seja, de pessoas que tiveram a infecção, mas que tiveram sintomas e que esses sintomas foram de moderados a graves. Então, quem sofre as formas de moderadas a graves e sintomáticas é o pessoal geralmente de mais idade. Mas os indivíduos que mais estão se infectando são os jovens. E como eles podem se infectar e não ter sintomas, eles podem ser propagadores da infecção. Doutor, como é que está sendo realizada a metodologia adotada, critérios que estão sendo levados em consideração para fazer a testagem com essas pessoas? Ok, a distribuição da amostra seguiu uma estratégia lançada pelo Instituto de Estatística, que fez uma distribuição equitativa na cidade de acordo com as unidades básicas de saúde e de acordo com a população distribuída dentro delas por sexo e por faixa etária, com a distribuição aleatória, não viciada, dentre todas as zonas de Teresina, por enquanto só zona urbana. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, okay. Joelson. Doutor Marcelo, boa tarde. Esses testes que foram aplicados na pesquisa são os da testagem rápida e que eles têm um índice de falso negativo porque eles dizem respeito à presença de anticorpos que só é produzida depois de 7 dias do contato com os sintomas. É possível, então, que esses números sejam ainda mais altos? A pesquisa, inclusive na divulgação, a gente fez questão disso, ela reflete um momento. E qual é esse momento? A primeira rodada, ela não refletiu o momento da testagem. Ela refletiu o status epidemiológico de 8 ou mais dias atrás, justamente pela característica do teste. Esse teste não detecta a doença, ele detecta o contato com o vírus que tem acontecido a partir de 8 dias para trás. Então, até a comparação que se foi feita pelo Instituto, pela Fundação, entre a projeção do número de infectados e o número de casos confirmados foi feita considerando esses 8 dias antes, ok? Marcelo, os números
ou projetam algum tipo de preocupação em relação a próximos passos que devem ser dados pelas autoridades de saúde? O que é que vocês concluem sobre próximas medidas a serem tomadas, olhando para essa pesquisa amostral? Projetam sim, mas só complementando a pergunta anterior, a leitura que se dá a um resultado negativo do teste rápido não é que o indivíduo não está infectado. Nós temos duas leituras, ou que ele realmente não está infectado necessariamente, ou que, se infectado, essa infecção ocorreu há menos de 8 dias. É isso que o teste negativo me diz. Ausência de infecção ou infecção muito recente, antes do período de detecção do teste. Sobre a pergunta que você fez agora, ela nos dá uma projeção sim. Se a gente observar pela positividade na primeira e na segunda etapas, que tiveram um intervalo de uma semana, na primeira etapa nós projetaríamos que aproximadamente 6 em cada 1.000 habitantes de Teresina estavam infectados. Na segunda etapa, essa projeção já saltou para 9 indivíduos infectados para cada 1.000 habitantes. Então, em uma semana, pôde-se perceber essa variação, que possivelmente tem valor estatístico, mas que vai precisar ainda de que se façam mais mensurações. Por quê? Nenhuma epidemia segue uma curva. A progressão da doença, a propagação, ela é exponencial, é em progressão geométrica. Então, ela não segue uma reta, desculpe. Como nós só temos 2 pontos, nós só conseguimos construir uma reta. Para nós termos uma curva, nós temos que ter no mínimo 3, idealmente 4 pontos. E é isso que vai ser feito nas próximas semanas. Vão ser realizadas mais etapas para que se construa a curva de propagação epidemiológica e com essa curva possa se estimar o número de infectados no pico da epidemia e quando esse pico vai acontecer. Ok, doutor, queria agradecer pelas informações do senhor, uma ótima tarde também. Lembrando, Joelson, que essa pesquisa de amostragem, até esse momento, nessas 2 primeiras etapas, o Instituto conseguiu aí escutar aproximadamente 900 pessoas. Temos mais uma pergunta do estúdio? Temos mais perguntas. Pois não, Joelson, Clebson, pode queria agradecer fazer. a você aí pela mediação, né, nesse momento de entrevista com o doutor Marcelo. Bom, Cláudia, você gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Marcelo? Obrigada, doutor Marcelo, por nos esperar mais um pouquinho. Diante disso, doutor Marcelo, dessa projeção, o senhor mostrou um aumento do número de propagação, que passou de 6 para 9. O que se pode esperar dentro dessa projeção até o final do mês de maio, então? Então, se isso se mantiver, a gente deseja que não, ou que se mantenha, que seja numa velocidade menor, a gente observa que houve um aumento de aproximadamente 60% do número de infectados entre a primeira e a segunda etapa. Isso quer dizer, pode indicar que a cada mensuração eu vou ter um número 60%, 1,6 vezes maior do que o número anterior. Tá? Isso vai numa progressão geométrica que em torno de 6 a 8 semanas é possível que até 50% da população já tenha sido infectada. Mas nós estamos falando de infecção, não é de doença. A maior parte dos indivíduos que são infectados não adoece. Esse é o primeiro ponto que a gente deve reforçar. Nós temos outra pergunta. Marcelo, a outra dúvida é o seguinte: muito se falava a respeito dessa pesquisa por amostragem. O prefeito defendia essa pesquisa como uma forma de enxergar, como se ele dissesse que estivéssemos no escuro. Agora é possível dizer, olhando para os dados dessa pesquisa por amostragem, que os técnicos, os especialistas em saúde em Teresina não estão mais no escuro? Podemos dizer que houve um clareamento importante, porque diante da escassez de testes, não tem testes para todos que desenvolvem sintomas. Por exemplo, quem desenvolve sintomas brandos, ou para aqueles que estão com receio de ter sofrido ou não a infecção. A quantidade de testes hoje só permite a testagem de pacientes com quadros de moderados a graves, que geralmente requerem hospitalização, ou de profissionais de saúde ou profissionais de segurança. Então, com aquilo que a gente verifica como caso confirmado nos boletins diários, reflete casos
confirmados de indivíduos que sofreram infecção com sintomas de moderados a graves. Não reflete a totalidade daqueles que foram infectados. Já a pesquisa, o inquérito, como ela é aleatória, ela faz a aleatorização do domicílio e dentro do domicílio a pessoa que é escolhida para ser entrevistada e testada também é selecionada, independente de ter apresentado ou não os sintomas ou de ser ou não grupo de risco. Então a gente faz um retrato exato, proporcional da população de Teresina. E com isso a gente pode inferir quantos foram infectados e quantos serão nas próximas semanas. Lembrando que essa projeção que a gente faz é contando que não haja contenção, não haja distanciamento social. É claro que essa velocidade e o número de infectados pode ainda reduzir drasticamente e pode ser adiada drasticamente a ponto do sistema de saúde se preparar mais para receber esses pacientes com leitos hospitalares de hospitais de campanha, com leitos de terapia intensiva. É esse o objetivo. Doutor Marcelo, uma outra questão era, havia a possibilidade, isso não foi descartado pelo prefeito à época, de que houvesse isolamentos por bairros, por regiões, ou um isolamento maior por região, de acordo com o número de infecções que fossem registradas. Lá na Zona Leste foi 38%. Né? Isso vai modificar o olhar por região na cidade de Teresina ou segue um planejamento de isolamento horizontal rigoroso? Teria esse potencial se a gente verificasse o que a gente chama de bolsão de infecção. Tá? Se a diferença entre os infectados na Zona Leste em relação às zonas circunvizinhas fosse extremamente elevada. E se ela não tivesse justificada por algum outro motivo que não a falta do distanciamento social. Mas a gente tem que lembrar que a Zona Leste foi a zona que recebeu mais pontos de entrada e pontos de dispersão. E além de ter recebido mais pontos de entrada de dispersão, ela os recebeu mais precocemente. É a zona que concentra mais a população de maior poder aquisitivo, que, portanto, viaja mais e voltou mais de países ou de estados que começaram a epidemia antes de nós no Piauí. Então, se ela recebeu mais pontos de entrada, é natural que nesse período inicial da epidemia, ela concentre o maior número de casos. Mas, por enquanto, não há ponto de fazer um isolamento do bairro ou da zona. Doutor, então, vamos deixar claro o que é que seria esse ponto de entrada e ponto de dispersão? É o fato de a Zona Leste ter tido contato primeiro com o vírus, é isso? Isso, porque o vírus chegou ao estado por alguma pessoa infectada, não é isso? Então, essa infecção estava ocorrendo em outros locais que não o estado do Piauí antes de acontecer aqui. Então, muito mais pessoas da Zona Leste, antes da doença se implantar no Piauí, estavam em São Paulo, no Rio, no Ceará ou até mesmo na Itália, em alguns países da Europa, do que indivíduos das outras zonas. Então, por isso que, vamos dar um exemplo hipotético. Se no final de março eu tinha 15 pessoas portando o vírus na Zona Leste, provavelmente nas outras zonas eu tinha 1, 2. Então, como cada pessoa transmite a infecção para 2,5 pessoas, para entre 2 e 3 pessoas, é natural que nas fases iniciais da infecção ela se concentre mais naquele bairro que teve um maior aporte de indivíduos infectados ao mesmo tempo. Okay, muito obrigado, Marcelo, queria agradecer pelas informações, ter recebido a nossa equipe. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, doutor Marcelo. Clebson, queria agradecer você também pela mediação aí dessa entrevista. Clebson Lustosa, respeitando sempre esse distanciamento, né, Clebson Lustosa? Isso, Joelson, é importante. Por mais que a gente esteja aqui na linha de frente, junto com os profissionais de saúde, levando informação para a população, é importante a gente manter esse distanciamento aqui, que é um distanciamento de segurança. Tá certo. Muito obrigado, Clebson Lustosa, que trouxe as informações aí com o doutor Marcelo Adriano. Bom, que bom que os técnicos em saúde estão se sentindo um pouco mais seguros em relação aos dados a partir dessa pesquisa, Cláudia. Pois é, informação é fundamental neste momento e o que está sendo feito é um mapeamento da cidade de Teresina. Foram realizadas as 2 primeiras etapas da pesquisa, ouvindo 900 teresinenses e ainda mais 2 para serem feitas, Joelson. Tá aí então, vamos norteando as decisões a partir desses dados que estão sendo conseguidos.